Podem os convidados do casamento estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo lhes será tirado e então jejuarão. Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículos 14 e 15. Paz e luz para você que está aqui comigo no Despertai. Hoje, Jesus vem nos confrontar com uma pergunta profunda. Você está vivendo como quem tem um noivo presente? Ou como quem vive de luto, mesmo tendo Deus ao teu lado? Despertai! Nesse momento, os discípulos de João Batista, eles questionavam Jesus porque os discípulos dele não jejuavam, como os fariseus. O jejum, naquela época, ele era sinal de penitência, de luto, espera pelo Messias. A espera pelo Deus, a espera por Jesus. Mas ali estava o próprio Messias. Ali estava o cumprimento da promessa. Jesus, ele responde os discípulos de João Batista usando a imagem de um casamento. Algo extremamente sagrado e festivo na cultura judaica. Ele se apresentava como o noivo. E quando o noivo está presente, não é tempo de luto. Quando o noivo está presente, é tempo de alegria. Jesus, ele não está desprezando o jejum de forma nenhuma. Ele está ensinando sobre o discernimento espiritual. Ele está explicando, ele está ensinando que há tempo para tudo. Há tempo para tudo nessa vida. Existe tempo de celebrar e existe tempo de se recolher. O problema aqui não era o jejum. Não, era fazer práticas religiosas sem perceber quem estava diante deles. Era fazer práticas religiosas sem pelo menos enxergar Jesus diante deles. E quando Jesus está diante de nós, quando Jesus está conosco, nós temos que celebrar, nós temos que alegrar o nosso coração, nós temos que festejar a presença do próprio Deus diante de nós. E é isso que Jesus está aqui explicando para esses discípulos. Eles estavam preocupados com as regras, com as leis, enquanto o próprio Deus caminhava ali, junto deles, diante deles, e eles ao menos observavam. Por quê? Preocupado demais com regras. Quantas vezes isso não acontece comigo ou com você? Ficamos preocupados com rituais, com regras e esquecemos de olhar para o próprio Deus, aquele que habita em nós. Não é deixar de fazer o jejum, porque o jejum ele é de extrema necessidade para a nossa purificação, para a nossa salvação. O jejum nos faz estar mais íntimos de Deus. É justamente isso, fazer o jejum para trazer a presença de Deus para dentro de nós. Não é fazer o jejum por fazer.
simplesmente para cumprir uma regra, não. É sentir a verdadeira essência do jejum, é viver o jejum com espiritualidade, em oração, com entrega. Ou então vamos continuar fazendo que nem eles, repetindo a mesma coisa. Vamos à igreja, mas não reconhecemos a presença viva de Deus. Vou à missa porque hoje é domingo, é dia de ir à missa. Tem que ir sim, mas tem que sentir a presença de Deus. Fazemos propósito, fazemos campanha, o jejum, mas sem intimidade, sem oração, sem entrega, sem fervor. Vivemos uma fé pesada, de obrigação, e não se relacionando, não tendo um relacionamento com Deus. A fé, ela tem que ser leve, ela tem que ser com leveza, ela tem que ser com alegria, não por uma obrigação. Jesus, ele vem nos perguntar hoje: você vive sua fé como um encontro ou você vive sua fé como um peso? Você reconhece quando Deus está agindo na sua vida? Você consegue ver o agir de Deus na sua vida? Há pessoas que vivem permanentemente num luto espiritual. Sim. Tem pessoas que vivem permanentemente num luto espiritual, sem intimidade com Deus. Permanentemente se afastando do Deus, não permitindo que Deus venha se fazer presente na vida dela. Sempre reclamando, sempre esperando algo, sempre esperando que algo aconteça, sempre insatisfeitas. Quantas pessoas vivem assim? Mas o noivo está presente. Ele está na Eucaristia. Ele está na palavra. Ele está nas pequenas alegrias da sua vida. Porque a alegria, quando ela é verdadeira, não é a alegria buscada por prazeres do mundo. A alegria, aquela que você sente alegria e fala assim: gente, eu tô sentindo uma alegria, de onde está vindo isso? É a presença de Deus. É a presença divina, é a alegria divina agindo em você, agindo na sua vida. E virão dias difíceis, sim. Jesus não nos prometeu uma vida inteiramente fácil. E virão dias difíceis. E Jesus diz isso: dias virão em que o noivo lhes será tirado. Ou seja, haverá tempo de dor, haverá tempo de jejum, haverá tempo de prova. Mas enquanto ele se manifesta, é tempo de alegria, é tempo de gratidão, é tempo de confiança. E nós estamos vivenciando o tempo da Quaresma. É o tempo que Jesus está no deserto. É o tempo de crescermos espiritualmente, é o tempo de jejuarmos. Este é o tempo de jejuar, de crescer espiritualmente,
de se conectar, de se purificar, de ter mais humildade, de ter mais sabedoria para falar com as pessoas, de ter a sabedoria de entender o que é que em mim precisa ser mudado, retirado, moldado. O que é que está me afastando? O que é que está me impedindo de estar mais na presença de Deus? Pergunte-se hoje: estou vivendo na consciência da presença de Deus? Estou reconhecendo as graças que já recebi? Ou estou sempre esperando o próximo milagre, sem celebrar o que já veio? Despertai para a presença do noivo. Não viva como órfã. Se você é amada, é amado. Não viva como quem perdeu. Se ele está com você, se ele está dentro de você. Quando você entende quem é o noivo, a sua fé deixa de ser peso, sim, e se torna um relacionamento. Despertai! O noivo está presente. Que o Senhor Deus te abençoe, te ilumine, te guarde, te proteja por toda a vida. Um grande abraço e fique com Deus.